Estamos começando mais um Sala de Visitas. Hoje eu converso com José Ribeiro Rocha, que está lançando um livro pela editora Novo Século, um livro-reportagem chamado Os Meninos de Deus. Esse livro relata uma real experiência de maus tratos em orfanatos brasileiros. Rocha, como costumam te chamar, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Rocha, eu gostaria que você primeiro desse um panorama geral desse livro. O livro é um relato sobre os menores carentes que viveram em orfanatos religiosos nas décadas de 70 e 80, e você é o personagem dessa história? Isso. Um dos, né, Rocha? Um dos personagens. Eu entrevistei, acho que uma média de uns 30 meninos e acho que 2 moças da época. E durante todas as entrevistas surgiu uma questão: quem seria o protagonista? Porque todos eles queriam contar o que aconteceu então, com eles, mas não queriam aparecer, não podem aparecer. Por razões pessoais, por razões familiares, que hoje são pais e mães, enfim, não querem que seus filhos tenham isso como referência, né? A imagem construída de ser pai, desconstruída pelo que foi no passado. Então eu pensei, meu Deus, alguém tem que aparecer. Então em casa, quando eu conversava com a minha irmã e com a minha mãe, e colocava no papel os primeiros rascunhos, elas também sentiam falta disso. Por quê? Porque o livro era escrito na terceira pessoa e o tempo todo eu, enquanto observador, não participava. Então vinham os primeiros questionamentos. Espera lá, como é que você sabe desse ato tão íntimo e não é participante? Está errado alguma coisa na sua história. Você se comporta como franciscano. Então é melhor guardar, esperar o momento certo e dar sequência ao trabalho. E eu continuei a estudar, porque eu saí de lá do orfanato com a 4ª série, porque o estudo tradicional não era prioridade deles. Então aqui em São Paulo eu tive que correr atrás, e corri muito para dar conta, porque eu já sempre tive em mente escrever os livros, contar o que a gente viveu. Então, quando eu entrei no jornalismo e entendi, compreendi o que era escrever uma reportagem, quais os seus pontos principais, o que deve ser levado em consideração, e aí, quando eu tive o contato com o que é livro-reportagem, imediatamente eu falei, pronto, achei o modelo, achei o caminho, achei o que precisava, achei o que faltava para eu escrever as histórias. Então, eu retomei o contato com alguns outros meninos e falei, olha, já sei como contar, vamos gravar. E aí eu entrei em contato com eles novamente, marquei, encontrei com eles. Geralmente, como a maioria ainda está numa situação não tão confortável na vida, então um prato de arroz com feijão resolvia mais da metade do problema. Claro. Então, e a questão da confiança, que sempre tivemos um pelo outro. E aí eu falei, olha, o livro eu vou contar como um relato na primeira pessoa, ou seja, eu como participante principal dos atos, e não vou escrever nada que não esteja fora daquilo que eu vivi, porque eu não posso falar o que está do outro lado do muro, porque eu não vi, só posso falar o que está deste lado do muro. Claro. E dentro dessa figura da linguagem do livro-reportagem depoimento, que é quando o autor é participante, né? Como agora um outro amigo meu, que também é professor, acabou de lançar um outro livro muito interessante da experiência dele fora do Brasil, no cenário de guerra, e ele escreveu em primeira pessoa, algo que ele sempre foi contra, né? Um jornalista se colocar em primeira pessoa. Mas, enfim, quando você vive um momento, quando você está com aquilo na pele, é que você entende a importância do que é um livro-reportagem escrito na primeira pessoa. Sem dúvida. E foi isso que aconteceu. Para eu contar, para eu ganhar a confiança deles, eu tinha que me expor mais. Então não teve outro caminho, senão dar esse segmento do que eu sofri e o que eles estiveram perto de mim e fizeram também. Correto. Você manteve contato depois que saiu do orfanato com esses meninos? Ou você teve que procurá-los para poder contar a história deles também no livro? Geralmente acontecia da seguinte forma, eu encontrava ao final dessa entrevista, eles ficavam tão empolgados e falavam, olha, fulano de tal está em tal lugar, você acha? Vai lá falar com ele. Os caminhos foram... Os caminhos. Então, cada um que eu entrevistava trazia outro ou dizia onde o outro se encontrava naquele momento. Então, eu ia atrás. Outros, depois do lançamento do primeiro livro,
me encontraram por acaso, principalmente no centro de São Paulo, né? Muitos me encontraram ali, sabe, do nada. Mas, na verdade, quando chegou num certo tempo das entrevistas, e depois do lançamento do primeiro livro, e perceber que muitos dos meninos circulavam no centro de São Paulo, velho, então eu acabei provocando essa situação, indo quase toda semana para lá, sabe, andar de um lado para o outro, onde mais ou menos eu sabia que eles se encontravam, justamente para me ver, né? Porque eu não mudei tanto a minha fisionomia. Claro. Então, isso aconteceu de fato, durante essa fase de construção do livro. Agora, como é que foi a sua história, Rocha, depois que você saiu do orfanato até o lançamento do livro? O que aconteceu nesse período antes da gente entrar propriamente na história? Quando eu saí meio renegado de lá, né? Porque em que ano? Só 90, pra gente, o tempo. Janeiro de 90. Eu sempre, toda a vida, fui muito rebelde. Estava com quantos anos, Rocha, nesse período? 20 anos. Eles não sabiam o que acontecia comigo, sabe? E as causas da revolta. Antigamente, antes do ECA, porque nós somos da geração anterior ao ECA, você não tinha proteção nenhuma, sabe? Então, tudo era muito agressivo. Um ato de você sentar numa mesa e não baixar o semblante para um educador já era motivo de pancada. E não é puxão de orelha, sabe? Não é um tabefe, é paulada, sabe? Era paulada, é cintada, ele olhar para você e falar: por que você está olhando para mim? Eu já disse que não é para olhar para mim, entendeu? Então, essas agressões se multiplicavam. Sim. Então, então, eu fui muito revoltado por causa dessa questão e de outros pontos que eu conto ao longo das histórias, porque são 5 livros. Mas quando eu saí de lá e fui enxotado, que o portão fechou, eu tive 2 caminhos a escolher. Os meus amigos das favelas lá, que me chamavam, que me ofereceram tudo, a segurança que qualquer menor nessa situação deseja, procura, né? Ou vir para São Paulo, para a casa dessa família, que me acompanhou lá dentro, que tentou me adotar lá dentro, mas que a minha rebeldia impediu. Acho que eu mesmo terminei por impedir essa composição minha nessa família. Mas, graças a Deus, ela sempre disse para mim que as portas da casa dela estariam abertas quando eu saísse de lá, se eu quisesse mudar de vida, né? E foi o que eu fiz. Entre as 2 escolhas, eu preferi descer até o centro da cidade de Suzano, né? A pé, desci, chinelo de dedo, minha bermuda Você não, tinha o shorts. endereço dessa família? Não tinha um endereço. Geralmente eu visualizo a coisa e vou. E aí eu passei por baixo da cerca do trem, furei. Quando o trem estava chegando na plataforma, eu corri, peguei a rabeira e subi nele e vim embora para São Paulo. E cheguei até o meu endereço sem pagar nenhuma condução. Eu era miudinho também, então, né, foi fácil. E quando eu cheguei 10 horas da noite, bati no portão, na porta, tomaram um susto primeiro, né? Mas quando abriram e viram que era eu, foi uma coisa de outro mundo para mim, né? Porque eles me abraçaram, me puseram para dentro, fui tomar banho quente, sabe? Sem aquela pressão, apesar de aqui do psicológico ainda estar preso no tempo do internato, mas eu tomava banho quente, tinha uma geladeira, tinha uma cozinha, uma sala, sabe, uma família. Então, foi quando eu percebi que eu poderia, de fato, mudar. E ela pediu 3 coisas para mim, né, minha mãe. Que eu estudasse, que eu trabalhasse e que eu esquecesse as velhas amizades. E foi o que eu fiz, de fato. Fiz as 3 coisas. Esqueci, fiz novos amigos, não mantive nenhum amigo com característica dos que eu tinha na infância, né? Eu mesmo fui até o orfanato, peguei meu histórico escolar na escola, voltei para cá, me matriculei e depois arrumei um trabalho. Então eu fiz as 3 coisas que ela pediu e que acabou me norteando. Agora, Rocha, ouvindo isso,
parece até um pouco simples, né? De repente, como é que foi esse choque de duas realidades? Porque o que você vivia ali era totalmente enclausurado, sem saber o que era um carinho, o que era um respeito, e de repente ter que se adaptar a uma nova realidade e fazer escolhas que direcionariam o teu futuro e quem você é hoje. Foi um choque tremendo, porque você sai de um mundo que ele é totalmente brutal, sabe? Porque a violência era entre os internos e a violência era dos internos para os educadores e vice-versa. E a violência também vinha da direção para os internos. Então a violência era total. Só que quando você muda e faz escolhas, tem que ter essa consciência. Não, foi escolha. É que nem quando um alcoólatra decide e procura uma associação que vai ajudá-lo. É escolha íntima, pessoal. Ela vem de dentro. E isso é que permite a consciência da mudança. E foi o que eu fiz. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Porque você veja bem, a primeira refeição que eu fiz, eu peguei o frango da mesa assim devagarinho, botei no bolso, sabe? E fui lá pro quintal enterrar o frango numa vasilhinha para guardar para mais tarde. Porque era assim que a gente comia, porque era assim que a gente vivia. Você tinha que enterrar a comida para comer no dia seguinte ou para comer mais tarde, porque você não sabia se faria uma outra refeição por causa dos castigos ou por causa de um brutamonte que resolvia tomar, entendeu? Então você tinha esses cuidados. Quando eu vim para São Paulo, eu trouxe esses vícios todos. E depois ela sentou, e todos eles viram eu fazer isso. Ninguém falou nada. Sabe? Terminou a refeição, no momento certo, ela chegou num canto comigo, no sofá, e falou: olha, aqui você mora numa família, você vai ter comida, vai ter banho, vai ter casa, vai ter roupa lavada, comporte-se como uma família. Você só vai ter que tomar cuidado com um pouco com a sua brutalidade, porque tem uma nenenzinha gatinhando pela casa, que é a minha sobrinha mais velha. Uhum. Então, esse cuidado, esse carinho foi importante para essa mudança. E eu sabia que estava no caminho certo. Uma loucura, mas muito bacana. Agora a gente vai entrar no livro. O que te motivou a escrever essa história tão triste? Quando que você deu aquele estalo e você falou: eu vou escrever, eu vou relatar, eu quero que as pessoas saibam o que eu passei, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já já. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil.
De volta ao Sala de Visitas, nós estamos com o jornalista José Ribeiro Rocha, falando sobre o seu mais novo lançamento, o livro-reportagem Os Meninos de Deus. Retomando, Rocha, eu queria que você entrasse no eixo do teu livro agora. O que te motivou a escrever uma história tão triste? Como é que foi? Quando eu cheguei em São Paulo e comecei a estudar, de fato, nasceu essa vontade de colocar o que eu via acontecer à minha volta nos cadernos. De repente aquilo começou a gerar um livro. E outra coisa, quando eu estava ainda no internato, eu relato isso no livro, eu assisti um filme chamado Billie Jean. E aquele filme me inspirou a escrever. Sabe, e ali eu tive a certeza, quando eu crescer, eu quero escrever os livros, contar a minha história. E foi o que aconteceu com esse processo. Então, quando eu terminava de escrever qualquer historinha boba, eu mostrava para minha irmã, para minha mãe, e elas avaliavam, sabe? E quando eu escrevi a primeira versão do livro, eu entreguei para ela, ela falou assim, olha, me devolveu e falou, olha, se você quer, de fato, ser escritor, você vai ter que estudar muito, vai ter que ler muito, para você entender como que é esse universo. Porque a minha família é uma família de artistas, sabe, globais. Então eu comecei a sacar esse movimento, sabe, de literatura, de roteiro para televisão, roteiro para cinema. Eu falei, não, é isso que eu quero. Então eu comecei a me preparar. Eu fiz cursos, workshops de criação literária, roteiro para cinema, televisão, teatro, tudo antes de eu escrever o primeiro livro. E nesse período eu fiz uma amizade com uma advogada, cinquentona na época, e que ela foi importante para mim porque ela era psicóloga também. Então com ela eu comecei a conversar sobre a minha infância. E foi quando, pela primeira vez na vida, eu falei para alguém sobre a violência sexual que eu sofri lá dentro. Então, aí ela falou, mas você não conversa com ninguém? Eu falei, não, eu não converso. Mas o que você gosta de fazer? Eu falei, eu escrevo em casa. Onde? Eu falei, no meu caderno, né? Então ela falou, então coloque no papel. Coloque no papel porque eu tenho certeza que vai te fazer bem. Porque comigo você fala, né? Eu acho bacana. Mas eu acho que você pode colocar no papel e que vai se sentir melhor. E eu comecei a fazer isso, sabe? Registrei tudo. Tudo. Eu tenho 10 anos de registro em cadernos universitários, né? Sobre os primeiros 10 anos que eu estive aqui em São Paulo. Futuramente será um livro. E nesse interim, essa questão dentro de mim do abuso sexual, não, eu tenho que contar, porque eu comecei a entender, sabe? Porque você assiste programa de televisão, aqui e ali, conversas, e as pessoas falando, não, isso é horrível, isso é um crime, sabe? E o ECA já existia, né, também, né? O ECA, de fato, ele passou a existir. Então, se tornou crime você maltratar uma criança, né? Mas tinha essa questão do passado, né? Como é que fica isso? Então eu falei, não, eu vou contar. E até então eu não tinha contado em nenhum livro, nada em casa, né? E, no entanto, é que elas só tomaram conhecimento agora em 2008, quando eu falei disso abertamente na televisão, né? Elas, a sua família? Isso, a minha família. E qual foi a reação? Foi, nossa, uma surpresa, porque você nunca contou isso para nós. Né? Falei, porque eu não estava preparado. Tem certas coisas que a gente conta quando você está preparado e quando você se sente liberto, quando você se sente preparado de fato e quando você resolveu isso dentro de você mesmo, entendeu? Então, eu resolvi quando eu comecei a contar. E à medida que eu fui estudando, foi me liberando, sabe? Aqui em São Paulo você conhece outras pessoas, você descobre, você aprende, sabe? Você tem a percepção de saber, puxa, esse cara está com um problema familiar, esse cara sofreu abuso em casa, sabe? Outro dia me perguntaram, né? Mas o que você achou da Xuxa ter comentado isso? E eu falei, se ela fez esse comentário de novo, é porque ela viu isso de perto de novo. Ela viu. Pode não ter sido, sabe? Ela viu ou ouviu. Porque você só traz isso de volta, sabe? Com tantos anos e na posição que ela está na vida, se aconteceu novamente. Sabe? Muito próximo
Entendo. ao nível social dela. Então, aquilo fez com que ela trouxesse de volta essa necessidade. No entanto, é que agora desapareceu, né? Foi um desabafo. Então, para mim também foi um desabafo, porque por mais que eu tivesse muito bem resolvido comigo, faltava isso, sabe? Servir, não digo de exemplo, porque eu não me considero exemplo de vida, porque eu tenho milhões de defeitos, mas alertar. Então, Alertar. o livro serviu exatamente para isso, para você alertar as pessoas. O objetivo foi esse, a princípio? O objetivo, a princípio, foi esse, sabe? Quando você coleta todo o material, aí vem aquela fase, né, da dissertação, né? E aí é que você pensa, e agora? Qual é o caminho que eu vou dar? Eu tinha algumas escolhas. E quando eu coloquei na primeira pessoa, eu não poderia pular essa parte, porque muito do que foi dito estava ligado diretamente a isso, sabe? Que foi o comportamento homossexual, do qual eu participei. Porque quando você está lá com seus 12, 13, 14 anos, é uma fase de descoberta do seu próprio corpo. É aquela fase em que você vai se determinar, sabe? Qual é o caminho sexual que você vai dar para sua vida, entendeu? E aquele lado que estiver mais fragilizado é o lado que entra primeiro. Você pode até mudar mais para frente, mas naquele momento, a sua primeira experiência pode ser única. Pode ser única, que eu digo, sozinha, com a masturbação, pode ser com outro garoto, pode ser com uma menininha. Você faz uma dessas 3 escolhas. Isso é fato. Você experimenta, mas daí se você vai ser ou não é outra história. Sem dúvida. Porque isso é desenvolvimento, né? Então eu passei por essas 3 fases lá dentro. E tudo isso ligado diretamente também à violência sexual, à pedofilia. Porque a pedofilia, o tabu sexual dentro do orfanato era muito grande, era gigantesco. Ninguém nunca falou nada sobre sexualidade, sabe? Então, como é que você pode tratar 320 crianças na adolescência e pré-adolescência sem falar? É praticamente É impossível, possível. é impossível. Então, o que acontecia? Esse é o ponto central do livro. É essa questão da pedofilia, o que ela causava, a vulnerabilidade que ela causou, sabe? Então, o educador, ele é esperto, sabe? Ele tem essa condição de... Ele percebe quando a criança está fragilizada, e se ele é pedófilo, ele aproveita disso. E os educadores que foram pedófilos aproveitaram muito bem disso. Tinha um, por exemplo, que está no livro, que na casa dele não poderia ter meninos negros, porque ele só gostava de bundinhas brancas. Você entende? Mas ele era negro, mas ele só gostava de bundinhas brancas. Ele era casado, muito bem casado, tinha 2 filhos. Tinha um outro que se aproveitava da condição de ele ser o cabeleireiro das crianças para bulinar, para brincar. Esse já fazia papel de mulher. Entendeu? Então ele ficava, olha o passarinho, olha isso. E os meninos que não eram nada bobo, queriam também explorar a própria sexualidade, né, aproveitavam da situação. Não, vamos cortar o cabelo. Tinha uns que cortavam o cabelo 3 vezes por semana. não tinha mais nem cabelo para Não cortar. tinha mais nem cabelo, mas estava ali porque sabia, né? Claro. E aí você se instiga, né? Por que esse carinha tá indo toda hora lá cortar o cabelo, você não tem mais cabelo para cortar, né? E a gente sabe que o tio é assim, né? Então você ia lá e espiava. Aí ver aquele ato sexual te instigava, entendeu? E aí você escolhia um menino mais afeminado para tentar ter o seu ato sexual como você viu, né? E aí vinha a rejeição, porque aquele garoto não era de interesse do outro. E o que acontecia? A violência sexual entre os meninos. Entendeu? Então, tinha a violência sexual do garoto para o garoto, a violência sexual do educador para o menino, né? E a traição conjugal. Tanto ela com o menino, tanto ela com outro educador. Tanto faz o sexo. Rocha, é chocante ouvir essa riqueza de detalhes e entender que vocês estavam num local religioso, que para nós que estamos de fora, a gente entende que é um local onde você vai ser cuidado, você vai ser guardado, educado de fato. E não é nada disso. Todo mundo espera isso quando lê o livro ou qualquer parte que esteja publicado.
o choque por se tratar de uma instituição religiosa, evangélica, cristã e conhecida no mundo inteiro. Tá? É claro que hoje eles se adequaram às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu tenho dentro de mim que foi a melhor coisa que aconteceu para uma criança, sabe? Porque você viver antes do ECA era uma vida de brutalidade, porque ele é o filho dos outros. Então, sabe, e depois, agora eles se adaptaram, até inclusive separaram a igreja do trabalho social, como determina o próprio ECA, entendeu? E é chocante, porque os abusos sexuais, a pedofilia vinha dos educadores evangélicos, dos educadores cristãos, comprometidos, que todo final de semana e durante a semana à noite pegava sua Bíblia e ia para a igreja orar, pedir perdão pelos pecados. Então essas coisas confundiam a gente, né? Imagino. Como é que ele faz uma barbaridade dessa, fica pelado na frente de um menino de 10 anos, né? Quer ter o ato sexual e domingo vai na igreja pedir perdão? Para vocês começam. O que é profano, o que é... Entra em total pois conflito. Então os meus livros hoje eles barram muito nessa questão do profano, sabe? Do profano religioso, porque foi o que eu vivi. Foi um tabu. Você ficava sem comer por causa de não decorar, não aprender uma passagem bíblica, não compreender uma passagem bíblica corretamente. Você ficava de castigo em cima de grãos, de grãos, sabe? Milho, feijão, essas coisas todas. Horas com a Bíblia aberta, tendo que decorar uma passagem de versículos. Você apanhava para decorar uma outra passagem e recitar domingo na igreja. Sabe? Então essas coisas marcam demais, né? Sem então, dúvida. Por isso que hoje eu não tenho afinidade com religião cristã. Até porque é a única religião que o homem matou o seu Deus, né? Infelizmente. Complicado. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Não é apenas na certidão de nascimento que um pai faz falta. O Poder Judiciário sabe o quanto é importante para um filho ter o nome e a presença de um pai. Por isso, o reconhecimento de paternidade foi simplificado e agora pode ser feito em qualquer cartório de registro civil. Pai presente. O reconhecimento que todo filho espera. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz. Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia. Onde tem respeito, tem direitos humanos. Onde não tem, diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Diz que 100. Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie. Sala de Visitas está de volta. Como nosso tempo é curto, vamos aproveitar bastante o Rocha. Rocha, vamos entrar um pouquinho nessa questão de política pública para a educação, né? O que você realmente acha hoje dos ambientes de confinamento para crianças e jovens, independente de se sejam religiosos ou não? Eu estive em recentemente, acho que em setembro, comecinho de setembro, agosto, eu visitei um. Eu gostei da proposta, certo. Que é quando você separa, você entrega ao município a guarda do menor carente e ao Estado a guarda do menor infrator. Você separar bem essa questão é muito importante. As ONGs, orfanatos, cuidam das crianças que realmente sentem falta do apoio familiar e o Estado assume a guarda dos menores infratores, que é como acontece hoje. A Fundação Casa hoje ela abriga o menor infrator, com a missão de recuperá-lo, para reinseri-lo à sociedade. É um trabalho longo, sabe? Porque comigo foi um trabalho longo, de anos, com esses meninos não será diferente. Então, mas eu acho importante essa separação, porque fica mais fácil quando você não mistura. Porque quando você mistura, aquele menor carente, ele tem duas opções.
ou ele adere ao comportamento do mais velho, ou ele se exclui. E ao se excluir, ele afunda mais. E você acha que funciona? Ambas? Funciona. Ambas funcionam. Cada um, sabe, adapta, faz suas adaptações para o momento cultural, né? Porque a cada década o momento cultural muda, ele se modifica. E você é obrigado a trazer novas formas de educar esses meninos. Então, dentro desse detalhe, eu acho que o projeto é muito bom. E recupera e ajuda aquela criança a crescer. Eu só acho que tem que se preocupar um pouco que é com a saída. Sim. Por quê? Porque quando você põe um menor nesses lugares e depois que termina a fase dele dentro desses lugares, não tem acompanhamento. Você solta um bicho na selva. E o bicho solto na selva que não aprendeu a caçar, a comer, faz estragos, né? Você teve um respaldo de uma família bacana que Exatamente. te deu toda Nem a toda criança estrutura. tem, né? Sem dúvida. Bom, Os Meninos de Deus é o seu segundo livro, né? Segundo livro. Do que fala o primeiro? O primeiro foi o mais difícil. E o que demorou mais para eu colocar no papel, mas foi o mais rápido de ficar pronto. Eu escrevi o primeiro em 6 meses e foi o último de todos, Brincar de Ser Feliz, que eu escrevi quando eu fui trabalhar num projeto social dentro do Céu Butantã. Então eu vi todas aquelas crianças repetirem o que eu fazia, até nas brincadeiras bobas, bolinha de gude, triângulo, jogar taco, na hora da comer as mesmas bagunças, o mesmo empurra-empurra, a mesma agressividade por um prato de comida. Então aquilo soltou a minha mente. E eu coloquei no papel em 6 meses. Nossa, em muito 6 rápido. meses nasceu. Eu cheguei em casa num belo dia e falei, mãe, eu acho que agora eu perdi esse bloqueio dos meus primeiros 10 anos de vida que eu não conseguia lembrar. Ela falou, então coloca no papel. Sabe? Então eu trabalhava durante o dia no Céu Butantã, chegava à noite, sentava no computador e ficava quase que a noite inteira escrevendo. E no dia seguinte estava disposto para trabalhar. Maravilha. E ele nasceu em 6 meses, em 2006. E você pretende lançar outros livros? Pretendo lançar outros livros, sim. Estamos em fase de acerto para o contrato do A Lei do Mais Forte, que é o terceiro da coletânea, porque são 5. Mas o ano que vem sai primeiro, provavelmente, o livro-reportagem do Morro do Querosene, onde acontece o festejo do Bumba Meu Boi, aqui de São Paulo. E no segundo semestre, o meu primeiro de vampiros, que se passa no Brasil colonial. O nosso primeiro teatro da cidade de São Paulo, ele é de 1770. Então a história se desenvolve ali. E aí eu vou intercalando com os outros projetos, porque na verdade eu já tenho 20 livros no computador. Minha nossa. Pronto. Então só esperando a vez de cada um, né? Eu até posso agora dar uma respirada, relaxar e publicar nos próximos 10 anos, dois por ano, que fico tranquilo em termos de trabalho, né? Mas é claro que eu não vou parar, porque eu já estou trabalhando numa biografia, num projeto do meu TCC, do curso de História, e a minha vida um pouquinho aqui fora, como é que foi. Estou trabalhando nesses livros todos. Fantástico. Quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Nas livrarias do Brasil, se não tiver na livraria de preferência dele, peça para ela entrar em contato com o distribuidor dela, que a distribuidora vai acionar a editora. E para contatos também, é tudo com a editora. Nessa parte eu não me envolvo. Perfeito. Agora, quem quer saber um pouquinho sobre você, tem Facebook? José Ribeiro Rocha é o meu Facebook. Eu estou com, se não me falha a memória, com esse terno. Não, troquei agora. Coloquei a foto do livro. Eu estou lá com os meus 2 livros. Aquele sou eu. Porque tem um outro lá que não sou eu. É o falso. Depois de todo esse contexto, que mensagem você deixaria para as pessoas, para esse jovem que de repente está nos assistindo e que já passou por esse problema, ou para quem passa por esse problema e de repente se cala e... Eu acho que o primeiro caminho é procurar apoio dentro da própria família. Porque a família é a base de tudo, é ela que pode te dar o apoio necessário,
É ela que, se for preciso, segurar, esconder o fato para não provocar o bullying ou o constrangimento, é a família que vai dar essa segurança. Coisa que nós não tivemos, né? Então você tinha que guardar isso para si e explodir numa raiva profunda. Então, aqui fora, para isso não acontecer, procure sempre ter o apoio da família, né? E também detectar se à sua volta não tem outras crianças, outros jovens que passaram por isso. Porque talvez chegar devagarinho, puxar uma conversa, sabe? Trazer isso à tona pode ajudar na amizade, pode ajudar, sabe, a desabafar. E uma sabendo do problema da outra, pode ter certeza que uma saberá como ajudar a outra. Onde buscar ajuda, de que forma buscar ajuda, porque as duas passaram por isso e nenhuma quer viver o constrangimento. Então tudo será feito com muito cuidado. Na infância nós não tínhamos isso. Isso é impossível. Você falar que sofreu abuso sexual, com todo respeito, a palavra que se usava era, entendeu, horrível, sabe? E você ser xingado. Então você guardava aquilo para você e sabia que, para não ser tratado como uma mulherzinha, você teria que ferir sexualmente outro menino. Você entendeu? Então, quer dizer, hoje não, hoje é diferente, né? A mensagem que eu digo é isso, é você procurar conversar, sabe? Identificar o autor, o agressor, porque esse, se ele fica no anonimato, piora tudo, porque ele fará outras vítimas. Ele é uma raposa. Ele é uma raposa. Então, quem viveu isso, conte, identifique. Não tenha medo de identificar, porque hoje você é protegido pela lei, sabe? Por todas as leis protege quem sofre a violência sexual, independentemente de ser criança ou não, né? Denuncie para tirar esse da rua, porque senão ele continua agindo como uma raposa. E aí que mora o perigo. Ele vai estragar mais uma família aqui, outra família ali, sabe? E essa pessoa ferida pode ser a maçã podre dentro da família dela. E ninguém sabe o porquê que se transformou, sabe? Então, o diálogo é muito importante. E as pessoas não têm ideia a quantidade de pessoas, de famílias com problemas de violência sexual. É algo absurdo no Brasil. É algo que você não tem ideia. Uma pessoa do seu lado pode ser a violentada, mas está calada. Ela mudou completamente, mas se manteve calada. Então eu acho que é isso. Quando você sofrer essa violência sexual, não tem medo de contar. Porque tirar esse sujeito da rua é a melhor forma de liquidar o problema. Sem dúvida. Tá ótimo. Rocha, muito obrigada. Primeiro, parabéns, né, também pela sua coragem, pela sua resistência, pelo que você é hoje e pelo que você pode passar aí através da tua experiência para outras pessoas e que tenham coragem mesmo de romper aí com as barreiras e falar, olha, eu preciso tomar uma atitude. Que você sirva de exemplo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com você. Obrigada, Rocha. Sucesso para você. Obrigado, sucesso a todos nós. Obrigada. O Sala de Visitas termina aqui. Entre em contato conosco através do e-mail saladevisitas@tvcamaraosasco.com.br. Envie o seu comentário e também assista novamente a este programa acessando tvcamaraosasco.com.br. Até a nossa próxima edição.